base nas conversas que vocês estão tendo com as autoridades aí dos Estados Unidos, quais são as próximas sanções previstas para o Brasil ou para autoridades brasileiras? Olha, mais uma vez, quando entra, né, na alçada do Trump, quando fica... Ele puxou, né, para a atribuição dele. Eu, no começo, eu nem sabia se o Trump ia fazer isso ou se poderia também delegar para o Marco Rubio, que o Marco Rubio também tem poder para a aplicação de algumas medidas dessas diplomáticas, de sanções, etc. Mas a partir do momento que ele puxa para baixo da alçada dele, aí é só com ele, né? O máximo que eu e o Paulo a gente pode fazer é dar opinião, encontrar com interlocutores, nos reunirmos, né, com algumas das autoridades que frequentam o Salão Oval, mas o que está para vir por aí... Dar um palpite? Se não me engano... Quero palpite. Quero palpite. Diga. Eu vou dar o meu palpite para você. Eu acho que o Alexandre de Moraes será sancionado debaixo do Global Magnitsky Act por violações de direitos humanos. Vai ter todos os ativos dele no mundo inteiro congelados de qualquer instituição bancária que opere dentro dos Estados Unidos, que são todas, cartões de crédito, proibição de negócio com qualquer empresa americana que impede ele de ter conta na App Store, na Google Play Store, usar Microsoft Teams, viajar em companhias aéreas, que quase todas têm base nos Estados Unidos, enfim, fazer negócio com qualquer empresa que seja americana, tenha sede nos Estados Unidos ou tenha de sua propriedade pessoas dos Estados Unidos. Eu acho que o Alexandre vai sofrer essa consequência. Num segundo momento, a esposa dele, Viviane, deve ser sancionada junto com as suas empresas, seu escritório de advocacia também. Ou talvez no primeiro momento, né? Ou talvez num primeiro momento juntamente. E em seguida, dependendo da resposta das autoridades brasileiras, principalmente dos ministros do STF, eu acho que os próximos a serem sancionados vão ser primeiro o ministro Barroso, como presidente da Corte, junto com o Paulo Gonet Branco, procurador-geral. Depois eu acho que na lista está o Gilmar Mendes, e as sanções vão gradativamente atingindo um a um até que o Supremo Tribunal Federal esteja todo asfixiado financeiramente. E a partir daí vão ser para os líderes do Congresso. Eu queria me dar uma outra pergunta aqui. Eu não sei se foi o Paulo ou o Eduardo que falaram no começo, acho que foi o Eduardo que falou que tem muita gente que está fazendo espuma na rede social e assumindo para si os créditos, né, por estar fazendo esse movimento, mas tem personagens que as pessoas não conhecem. Foi isso, né, Eduardo? Que tem pessoas que estão trabalhando nisso que não são necessariamente conhecidas, ou as pessoas não conhecem, eu não exponho todas as pessoas que a gente tem contato, até por uma questão de inteligência na estratégia e ética. Perfeito. Ele está se referindo, Demori, só para deixar claro, às pessoas da Casa Branca. Não, perfeito. Nós temos um combinado com eles que todas as pessoas que nós encontramos, nós nunca divulgamos. Então, nós não divulgamos se encontramos o Trump, se encontramos o Rubio, se encontramos o fulaninho que vocês nunca ouviram falar, que é importantíssimo, a pessoa do Conselho de Segurança Nacional. Mas vocês encontram em agenda oficial ou fora de agenda oficial? Não tem agenda oficial para o executivo aqui, necessariamente. Não é dentro da Casa Branca, é fora da Casa Branca? Dentro da Casa Branca. Já tivemos dentro da Casa Branca mais de 10 vezes. E dentro do Departamento de Estado, e dentro do Congresso. Não tem nada de reunião clandestina, não. As reuniões são dentro do West Wing. Posso emendar uma pergunta? Pode ser para os dois. A título de curiosidade mesmo, o senador Sérgio Moro tem ajudado vocês em alguma movimentação nos Estados Unidos? Porque ele teve vários contatos ao longo dos anos? Não, pela risada não, é isso? Porra, senador Sérgio Moro, senador Sérgio Moro se exploda, porque eu sou gentil aqui no programa de vocês. Senador Sérgio Moro só atrapalha. Senador Sérgio Moro é uma vergonha para o Brasil ser senador. Uma vergonha que o Brasil tenha eleito Sérgio Moro senador. E sobre a declaração do... Demori, eu tenho uma bronca do Sérgio Moro que você. Eduardo, você pode responder, porque eu tenho uma outra, só para emendar uma outra rápido aqui. Não, em relação ao Moro, não tem feito nenhum movimento ou ajudado vocês com... Não. Não, tá. Saiu na imprensa uma apuração da CNN essa semana, e como é uma apuração em off, como se chama no jornalismo, né, a gente não tem certeza se isso de fato está acontecendo dessa maneira ou não, mas para vocês dois, os senhores conhecem uma pessoa chamada Suzana Cordeiro Guerra, e se ela está ajudando vocês com isso também ou não? Cara, a gente viu isso. É aquela mulher que eu mandei no grupo, Eduardo. A mulher que eu acho que era do BID, um troço Banco Mundial.
ex-presidente do Banco IBGE, Mundial. durante o governo Jair Bolsonaro, deve assumir nos próximos meses cargo estratégico no Banco Mundial, é casado com Elbridge Colby, atual subsecretário de Defesa e do círculo íntimo do Trump. Isso procede... né, que estava comentando, se não me engano, acho que saiu no Metrópolis também. Mas isso procede, esse relacionamento dela com o Trump? Ela está envolvida nessas conversas? Eu não sei se ela tem um relacionamento com o Trump, se ela está ajudando ou não. De cabeça não me Demoria, a recordo. gente não sabe nem se ela tem bigode. Você responde a tua pergunta. Nunca vimos na vida. Perfeito. Se ela está ajudando, agradeço a ela. Tomara que esteja ajudando. Sim. Tomara, pô. Tomara que A ajude. gente não tem aqui a vaidade de querer ser o pai da criança, não. Eu quero é resolver o problema. Quanto mais gente ajudar, melhor. Né? Eu, inclusive, estou disposto a abrir os créditos. Eu falei, presidente Davi Alcolumbre, né, senador, presidente do Senado, presidente Hugo Mota da Câmara, os senhores têm a possibilidade de colocar o Congresso como protagonista nessa questão toda, começando a resolver o imbróglio, botando em votação uma anistia ampla, geral e restrita. Isso daí vai abrir uma mesa de negociação, eu tenho certeza absoluta disso. E eu ajudo, né? O Paulo Figueiredo também já colocou, a gente faz as tratativas para colocar vocês dentro da Casa Branca para falar com as autoridades que a gente tem acesso, para expor, né, o lado brasileiro da coisa, ou a visão do Congresso, enfim, trazer uma outra visão de mundo, qualquer coisa que seja. A gente não tem problema nenhum nisso. Né? Agora, não dá para a gente querer abrir essa conversa, essa porta, sendo que o Brasil não deu o primeiro passo ainda. O Trump não vai aceitar que integrantes da Casa Branca recebam delegações brasileiras para fazer qualquer tipo de tratativa acerca da tarifa Moraes sem antes dar uma primeira sinalização. Então, essa delegação que está vindo aqui para os Estados Unidos, das duas, uma. Ou elas vão conseguir, na melhor das hipóteses, se encontrar com pessoas de baixíssimo escalão, que não vão resolver o problema, não vão nem fazer essa mensagem circular dentro do governo Trump, ou elas vão se encontrar com congressistas, né? Que aí faz parte do dia a dia normal, né, da diplomacia legislativa, um senador de um país encontrando com um senador de outro país, e assim por diante. Então, a nossa posição é essa, a gente quer resolver o problema. Eu não estou preocupado com relação aos louros, né? Se surgir uma outra pessoa aqui, etc., enfim, e puder ajudar, que bom, vai ser. Até o Sérgio Moro. Agora, você fala em sinalização, Eduardo, mas você sabe, obviamente, que existe dependência entre os poderes e o poder executivo, por exemplo... Onde? No Brasil? Sim, existe. O Existe Poder uma dependência dos Executivo, poderes no Brasil? Eduardo, ele não vi no pode IOF, interferir tem muita numa independência decisão dos do poderes. judiciário. Você sabe que funciona dessa forma, né? Então, o Poder Executivo não pode... O Poder Executivo não pode chegar no judiciário e falar, suspende aí o processo contra o Bolsonaro. O Poder Legislativo também tem limitações do que ele pode fazer em relação a processos que estão correndo no STF. Então, de que forma você acha que o Poder Executivo, que é quem cuida das negociações comerciais, pode dar uma sinalização para o governo Trump, para que o governo Trump aceite começar a fazer negociações? Você percebe Primeiro, que... eu acho que o poder... Na verdade, o problema não está no executivo, está no judiciário. E o judiciário pode fazer o que eles quiserem. O judiciário não está julgando uma pessoa comum sem foro por prerrogativa de função originariamente na Suprema Corte? Eles não estão colocando aí, querendo quase... Colocou, né? Meu pai em regime semiaberto, sendo que ele cumpriu com todas as medidas impostas pelo Alexandre de Moraes? Eu estava dentro do Congresso, eu vi isso, eu sou testemunha viva, de deputados vindo falar comigo por ocasião da permanência, né, na votação da Câmara, da permanência da prisão do Daniel Silveira, me dizendo, poxa, meu líder recebeu uma chamada ali de um integrante da Suprema Corte, essa aí não vai dar para ajudar não, mas me falaram que a prisão vai ser só por 2 semanas do Daniel Silveira. Isso não existe independência dos poderes. Barroso, presidente do TSE, entrou na Câmara dos Deputados, no Congresso, e convenceu 11 presidentes de partido a mudar o posicionamento com relação ao voto impresso. Vocês não podem, não dá para você admitir no mundo fático. Veja que o debate aqui não é uma questão de opinião, Diogo. Por máximo respeito que você tenha para mim, eu tenho para com você. A gente não está baixando o nível do debate. Mas eu estou enxergando um mundo onde, para mim, é muito claro que não existe essa dependência. E eu estou citando aqui alguns casos e poderia passar a noite inteira aqui citando. Não existe essa independência. Então, o Alexandre de Moraes ele tem total poder de desfazer tudo aquilo que ele está fazendo. Mas ainda que ele não queira fazer isso, eu estou falando, o Congresso dá um primeiro passo aprovando uma anistia, ou pelo menos colocando em votação. Mas nem isso será possível, porque o Moraes, ele ameaça, tal qual um gangster. Quando eu coloquei ali na minha... Ele juntou isso nos autos agora, né? Botou no meu processo pedindo mais de 12 anos de cadeia para mim, quando eu tuitei, né, uma postagem, né, fiz uma nota falando que ele se comporta como um gangster. E ele achou isso muito ofensivo e colocou dentro do inquérito, né, como se eu estivesse me preocupando com os inquéritos que ele fosse abrir. Mas, enfim, você vê que
o comportamento dele não permite o funcionamento das instituições brasileiras. Estamos diante de uma crise institucional severa, que agora está tendo repercussão comercial. O Brasil está caminhando, está flertando com o abismo num momento muito sensível. Vocês vão ver o Brasil, se não conseguir resolver essa questão nas próximas semanas ou nos próximos meses, receberemos o tratamento da Venezuela. E o pior ainda está por vir. Não creiam vocês que o Trump, e aí a minha opinião, tá? Conhecendo um pouquinho do mundo Trump, como eles dizem aqui, que ele vai reconhecer uma eleição no Brasil onde o líder das pesquisas, né, da oposição não participa. Nem ele, nem o filho dele, onde vários, né, candidatos vão ficar inelegíveis. É só esperar chegar mais perto da eleição. Isso daí não é democracia. O Brasil está se nivelando com a Venezuela. Tá. E essa notícia agora que acabou de chegar, tem poucos minutos, você consegue colocar aí pro pessoal ver, Léo? Aqui, ó. Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar ida à Câmara em entrevista sobre pena de prisão. Não sei se você tinha visto isso, Eduardo. Restrições impostas por ministro da STF ao ex-presidente inclui proibição do uso de redes sociais, mesmo que por meio de contas de terceiros. Aí, ó. A notícia que acabou de sair. O STF vai ter que explicar, só rapidamente, porque eu vi a decisão antes, não essa, né? A anterior. O texto não é claro, Vilela, e aí, de novo, a gente vai fazer um ponto aqui que acho que a gente vai até, eventualmente, todos podemos concordar. O texto não deixa claro se o Jair Bolsonaro não pode divulgar entrevistas que ele der ou usar a conta de terceiros como o Oswaldo Stack usou eventualmente a da filha, Sim. Ou se, por exemplo, nós lá no ICL Notícias não podemos entrevistar o Jair Bolsonaro e se nós publicarmos na nossa rede, o Jair Bolsonaro for penalizado. Se for isso, é um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja, o ICL... Mas é isso. Eu gostaria muito... O texto é dúbio, Paulo. Eu acho que o STF vai ter que explicar isso até amanhã. Eu também achei o texto dúbio. O texto é dúbio. Mas aí o Alexandre agora tirou a dúvida do texto. Tirou? O Alexandre tirou a dúvida que você tem do texto, Demori. Porque ele acabou de pedir a defesa do presidente para que explique como pode o absurdo de ter dado uma entrevista. Então, eu também tive a mesma impressão que você está absolutamente correto, que além de tudo o Alexandre escreve mal para um diabo. A gente que é jornalista fica com a raiva, o cara escreve mal, semi-analfabeto. Escreveu uma decisão completamente dúbia. Aí os advogados não sabiam o que fazer, mas falaram, bom, não tem proibição de entrevista. Ele foi lá e deu uma entrevista. Chegou a cancelar uma entrevista no Metrópole. Parece que ele ia conversar com a Andréa Sadi, decidiu não conversar também. Fez uma entrevista virtual com ela de manhã, mas depois ia fazer uma na Rede Globo, acho que não vai mais fazer. Cancelou com o Metrópolis e resolveu simplesmente dar uma declaração para a imprensa no Congresso. E aí o Alexandre tirou a dúvida. Na prática, a decisão do Alexandre de Moraes é exatamente essa que você acabou de dizer. Se você, em qualquer rede social, repercutir uma entrevista do Bolsonaro, o Bolsonaro vai preso. E aí eu não sei como dá pra alguém defender um troço desse sem que ser democrático, cara. Não tem como. Eduardo, tá ficando cada vez mais difícil pra vocês. Sim, eu queria perguntar pro Eduardo. Eduardo, quem que você encontrou de mais alto nível aí da administração Trump nesse período? E se você diz que não pediu nada especificamente contra o Brasil, sanções comerciais ou tarifas, apenas sanções contra Moraes, se nessas conversas, não é, que vocês dizem ter apresentado a situação do Brasil, não surgiram essas ideias, quer dizer, por parte mesmo dos outros, das pessoas com quem vocês conversaram, se não surgiram essas opções, né, que seriam além de sanções contra Moraes. Essas opções que obviamente prejudicam empregos no Brasil, que são basicamente tarifas comerciais de 50%, né, proporções muito maiores do que outros países nesse momento estão recebendo. Perfeito. Diogo, a gente não vive uma normalidade democrática no Brasil e eu tenho que preservar determinadas pessoas. Acredito que os principais agentes são desconhecidos da imprensa, né? Os que certamente, né, falam e se expressam mais publicamente com relação a isso. Eu destacaria aqui o Jason Miller, né? Eu acho que a gente deve um muito obrigado a ele em ter conseguido atrair a atenção do presidente Trump para aquilo que está acontecendo no Brasil. E desde o começo a nossa ideia foi sancionar o Alexandre de Moraes, né? E depois, caso isso daí não surtisse efeito, seguir adiante em todas as demais autoridades que dão suporte para esse regime, porque o Alexandre de Moraes ele não age sozinho, ele age
com o amparo de outras autoridades brasileiras. Quais seriam as Mas o outras? presidente Trump... Quais seriam as outras? Desculpa, Eduardo. Quais seriam, já só para não perder aqui o fio da meada, quais seriam as outras autoridades que poderiam ser sancionadas após o Moraes? Todas a aquelas lista é que imensa, viu? A lista é imensa. Não, a lista é imensa, porque é importante saber que começa no Alexandre, mas o levantamento foi feito até chegar a agentes da Polícia Federal que trabalharam no processo, pessoas com posição-chave no Tribunal Superior Eleitoral. Vai depender do tamanho do remédio amargo que a ditadura brasileira quer tomar e quantas pessoas que vão mantê-lo no ar, Diogo. Mas, obviamente, você pode começar pelo Alexandre de Moraes. Já foram sancionadas na semana passada outras autoridades junto do Alexandre na questão de visto, né? Então foi o Alexandre mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É possível, extremamente possível, que venha uma nova leva de sanção de vistos mais abrangente, que envolva outras figuras, inclusive do Poder Legislativo. E você tem as sanções Magnitsky, porque essa separação é importante que as pessoas tenham, né? As pessoas fazem confusão. Existe tarifa, que é uma taxa que é cobrada para as importações. Existem sanções de visto, que foram essas levas que foram emitidas já na sexta-feira passada, e existem as sanções Magnitsky. Além destas, existem os embargos ao país. Então, são armas diferentes dentro do arsenal diplomático americano. Algumas pessoas vão sofrer sanções Magnitsky, outras pessoas devem sofrer sanções só aos seus vistos. As sanções Magnitsky que normalmente têm consequências financeiras, né? Mas quais outros nomes foram citados, Eduardo? Desculpa, pode continuar, por favor. Eu acredito até que as tarifas já viriam, né? O Brasil há muito, você tem o Alexandre de Moraes atropelando a lei, a Constituição, fazendo uma perseguição muito semelhante àquilo que o Donald Trump sofreu nos Estados Unidos. Então isso daí não é nem difícil de você conseguir explicar para as autoridades americanas, né? O Trump ele tem nomeado, tem feito muitas nomeações pelo foco político, né? Nem sempre aquilo pelo foco técnico. Acho que ele aprendeu isso no primeiro mandato, né? Dá para você casar as duas coisas, botar gente qualificada e com a mesma visão de mundo que a sua em pontos chaves. Então, isso tudo, eu já me arriscaria a dizer que o Brasil estava na rota da tarifa. Não faz sentido o Trump estar tarifando dezenas de países e não o Brasil, que está, enfim, recebendo navio sancionado de guerra do Irã, né, que está falando as questões de liderar o fim do padrão dólar, né, criação de moeda única do BRICS, mas isso daí, eu acho até, Diogo, que foi secundário. Tanto é que o Brasil ele recebeu uma tarifa maior do que os outros países devido àquilo que está na carta do Trump. O Trump ele quase não fala em nada comercial naquela carta que ele fez inicialmente, endereçada ao Lula, onde ele abre falando de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores. Ele fala da perseguição política, ele fala de caças bruxas, ele fala de regulamentação das plataformas de rede social, ele fala de censura, e tudo isso daí sempre tem vindo do Supremo Tribunal Federal, notoriamente Alexandre de Moraes. Então, essa tarifa elevada de 50%, ela tem este conteúdo. E o Trump, né, como negociador que é, né, famoso, né, a vida inteira dele feita com base em negociações, ele gosta de ter todas as opções na mesa dele. E uma vez que chegar na mesa dele, ele é que toma a decisão. Então, é óbvio, né, que eu não gostaria que nós estivéssemos passando por um momento desse. Mas o Brasil, não somente aos olhos do Trump, mas aos olhos do mundo, você pode ver, né, o diretor-geral da OTAN falando em possíveis sanções de 100%, porque o Brasil tem comprado produtos da Rússia e sustentado a guerra contra a Ucrânia. Você pode ver que isso daí não é algo exclusivo do Trump, não é algo exclusivo para Jair Bolsonaro. É uma situação que o Brasil está atravessando, onde a gente está chegando muito perto de ser visto pelo mundo como um país igual ao da Venezuela. A Venezuela faz isso, ela tirou a Maria Corina Machado, né, tornou ela inelegível durante 15 anos. Lá eles colocam, né, opositores na cadeia. Lá não há o devido processo legal. Lá de quem vai protestar na rua contra o Maduro está tomando de 10 a 15 anos de prisão. Mesma coisa em Cuba. Né? Na Nicarágua é pior ainda. Né? Os 7 concorrentes do ditador Daniel Ortega foram presos. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, como é que vocês acham que a gente vai chegar em 2026 para uma eleição onde o líder da oposição está preso e não há qualquer nexo dele com as acusações? Então, fica notório toda essa perseguição. E o Trump está fazendo pressão nesse sentido. Então, é importantíssimo que nós saibamos que existe uma crise institucional antes da questão comercial
nesse ponto das tarifas. Paulo, só para eu emendar a pergunta aqui para a gente não perder o fio, por gentileza, deputado, só para deixar claro. Então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil. É isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Então, perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas, essa opção faz parte... mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Não, precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções para o Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso, falar, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Esse é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte, dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. E deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro estava dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda a ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? Faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. Mas num segundo momento poderia ser usado. Muito mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente num segundo momento vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. A gente não é consultado se a gente... Vocês autorizam. Vocês não foram... Vocês não foram em conversas, Eduardo? Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema Não, SWIFT. isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump... Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. O Trump é o presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas ele é presidente dos Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele.
certo? É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos, de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Mas Demori, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem ele imaginei consulta isso. o Marco Rubio, Eu se nem ele deve imaginei. fazer ou não algo. Paulo, A gente eu pode queria... dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar E eu pro digo, Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu Porque queria perguntar para o Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa morais, né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele, né? Se não é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. O Paulo e Eduardo, vocês falaram, né, há pouco, na entrevista, que vocês começaram as conversas pedindo sanções para o Moraes e sabiam que havia possibilidade de ter sanções, que essa seria a última instância, a última cartada, digamos assim, nas palavras do Paulo, né? No entanto, o que aconteceu foi o contrário, né? A primeira cartada foram as tarifas do Trump e só num segundo passo vieram aí a revogação do visto americano para o Moraes e para outros ministros do STF, né? A gente não sabe ainda quais serão os próximos passos. Mas eu queria fazer uma pergunta bem objetiva e prática para o Eduardo e para o Paulo, porque agora, nesse momento, empresários, setores empresariais e econômicos do Brasil estão discutindo como reverter essas tarifas que são desastrosas para a economia brasileira e que podem dizimar muitos empregos. Eduardo, o que os empresários brasileiros, os setores produtivos do Brasil podem fazer para convencer o governo americano a reverter ou suspender essas tarifas? Muito simples, eles podem se organizar, bater na porta do STF e pedir para parar com a perseguição. Por exemplo, uma boa primeira sinalização, e eu tenho falado isso nas redes sociais, não é que eu quero pautar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele já pautaria uma anistia, né, ampla, geral e restrita. Ampla, porque tem muito mais do que o pessoal do 8 de janeiro sendo perseguido, né? Tem a juíza Ludmila Lins Grilo, o Alan dos Santos, várias outras pessoas que não têm relação com o 8 de janeiro e que sofreram, né, com Alexandre de Moraes, pessoas inclusive desmonetizadas, lembro lá em 2021, pelo TSE, do ministro Salomão. Então, esse seria um excelente primeiro passo. E o presidente Hugo Mota já falou que ele gostaria, né, antes da eleição dele, ele falava abertamente, que seria uma pauta que ele colocaria em votação.
Porque ele, assim como o Arthur Lira falava, né? Olha, o plenário é que tem que ser o senhor das decisões. Não necessariamente que o Mota goste ou não da anistia, mas sendo uma pauta prioritária do PL, como é, né, ele colocaria em votação. Por que ele não colocou? Porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. O pai dele é prefeito, né, numa prefeitura lá do Nordeste. A Polícia Federal bateu lá. 2 dias depois, o Alexandre de Moraes chamou o Hugo Mota para conversar. E depois desse jantar com o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota mudou da água para o vinho. Então, isso faz parte dessa crise institucional que eu tenho dito. Temos que resolver essa crise antes do comercial. Então, se o STF conseguir retornar para sua casinha, né, retornar para sua competência constitucional, a coisa já fluiria muito bem. Já seria, né, uma possibilidade gigantesca para o Brasil sentar à mesa e conversar sobre essas tarifas do ponto de vista comercial. Então, entenda que nós temos que resolver a questão institucional antes. Né? Não vai adiantar fazer comissão, né? A nossa embaixadora, ela sequer é recebida aqui no State Department, inclusive, diga-se de passagem, né? Já que a gente estava falando de embaixador anteriormente, Demori, a embaixadora, ela veio dar um piti no State Department quando teve a visita do David Gamble Jr. junto com o Ricardo Pita, né? O David Gamble Jr., que é o coordenador para sanções do State Department, quando eles vieram visitar o Brasil, tiveram várias agendas, inclusive com autoridades do governo, e a embaixadora foi dar piti no State Department. Essa é a pessoa que acha que agora vai ter condição de sentar à mesa e negociar. E pior ainda, quando ainda imaginam que podem mandar o Geraldo Alckmin para fazer isso. Por favor, se querem resolver o problema, e aí eu falo, né? Eu acho que o Lula não quer, porque ele deve estar adorando, ele está vendo uma oportunidade de resgatar a popularidade dele, emplacar uma nova narrativa, como se agora, da noite para o dia, tivessem se transformados em patriotas e até defensores do agro, que outrora era fascista, né? A nossa embaixadora deu um piti lá no State Department, agora querem colocar o Geraldo Alckmin, só que todo mundo aqui viu a foto do Geraldo Alckmin ao lado de líderes terroristas, na posse do novo presidente do Irã. Estava lá, né, algumas lideranças dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, pessoas que assassinaram centenas de americanos em diversas oportunidades. É sério mesmo que estão pensando em colocar essa pessoa para vir negociar aqui, antes sequer de uma sinalização? Então, qualquer medida, né, qualquer tentativa nessa direção, não é só que ela não é bem-vinda, ela não vai ser frutífera. Porque nós estamos lá dentro e já falaram para nós, não haverá recuo. Você não se recorda quando que o presidente Trump ele recuou com relação a uma medida dessa? E o Trump ele saiu vitorioso em todas as disputas que ele entrou, seja no Irã, né, seja no Canadá com o Trudeau, da questão da migração, seja com o México, na apreensão recorde de fentanil, que veio depois das tarifas do Trump. Então o Trump não perdeu nenhuma até hoje. Eu lamento que as autoridades brasileiras não estejam cientes e pensando no interesse público em primeiro lugar, né, na pessoa que faz a unha, no entregador do iFood, e esteja aproveitando essa oportunidade para querer jogar em nós a responsabilidade de uma crise que é deles, institucional.